aqui eu quero te fazer uma pergunta em cima de, talvez, da sua maior volta por cima, a maior volta por cima que você deu na sua vida. Você era um jogador de futebol, de repente o seu time se envolve num acidente, colegas morrem e você dali virou técnico de futebol. Como é que foi isso, sair de lá de baixo, da morte, para uma ressurreição e para uma nova vida da maneira que você fez? Foi uma tragédia do Brasil de Pelotas, né? 15 de janeiro de 2009, morreu 3 companheiros de profissão, preparador de goleiro e 2 jogadores. E certamente aquilo mudou a minha vida, porque eu tive que fazer escolhas a partir daquele acidente. Acabou. Eu era jogador, atleta com 32 para 33 anos, saí muito machucado do acidente e não conseguia caminhar. Durante 3 meses após o acidente eu ainda era ajudado pela minha esposa para que eu conseguisse levantar da cama. E esse tempo eu fiquei fazendo uma leitura da minha carreira como jogador e do meu futuro. Como jogador eu já estava naquele momento sendo um operário da bola, aquele cara que vai lá jogar por um salário para sustentar a sua família. Porque eu tinha conseguido no início de carreira jogar na Seleção Brasileira Sub-20, profissional do Internacional, no Fluminense, mas depois a carreira caiu um pouco e aí eu tive que ser operário da bola, sustentar a família. Então aquilo já estava me deixando 3 filhos, esposa, eu tinha que tomar uma decisão muito grande. E no meu pensamento, eu não queria parar com 32, 33 anos para ser um ex-jogador, treinador de futebol. Eu gostaria de usar isso, a experiência e aquilo, tudo que a gente teve quando foi jogador, mas indo lá para dentro do clube, aprender mais, me qualificar mais, buscar os métodos, outros métodos, e usar o plus de ex-jogador, para o feeling, o plus, para que isso fosse o plus meu como treinador. Quem te deu a oportunidade no Inter? Fernando Carvalho. Fernando Na sexta-feira eu fui pedir, que eu decidi, em 4 meses eu decidi encerrar minha carreira, morava na casa do meu sogro e da minha sogra de favor, com 3 filhos, porque eu não tinha conseguido guardar dinheiro, o futebol não tinha me dado dinheiro, então era mais um atleta aquele com dificuldade, que tem muitos no futebol brasileiro, e tomei a decisão de parar, e eu tinha um dinheirinho e fiz um projeto de vida com a minha família. Eu preciso me qualificar, preciso de um emprego no futebol, e nesse tempo usar para me qualificar, para quando eu tiver de 38, 39 anos, eu estar recebendo uma oportunidade. E aí as coisas foram acontecendo na carreira. O Fernando Carvalho, numa sexta-feira, eu disse para ele: Fernando, eu encerrei minha carreira, eu preciso de uma oportunidade para trabalhar, eu prometo que eu vou trabalhar, me dedicar, estudar, me qualificar, mas eu preciso de um salário para sustentar minha família. E aí recebi uma oportunidade na segunda-feira, ele falou: segunda-feira tu começa. E eu comecei nas avaliações técnicas do Inter em 2009, 2010 fui auxiliar técnico do juvenil, 2012 fui para auxiliar técnico dos juniores, depois o Dunga me subiu para o profissional para ser o auxiliar técnico da equipe profissional. Ali fiquei durante 5 anos, trabalhei com 11 treinadores do futebol brasileiro, tive a oportunidade de ser auxiliar da Seleção Brasileira Sub-17, campeã sul-americana. Tive uma honra de estar na Olimpíada e ser o auxiliar técnico do Micali, onde nós fomos campeões olímpicos. E aí a honra de ter recebido a oportunidade de ser treinador do Internacional. Eu espero que toda essa caminhada e toda essa escolha que eu fiz nesse projeto, depois de uma tragédia, pode ter certeza que eu sigo levando para os meus próximos trabalhos em frente, porque é isso que me fortalece a cada dia para acordar e fazer mais um grande trabalho e mais um grande trabalho. O que aconteceu com as famílias das pessoas que morreram nesse acidente? Muita tristeza. Você imagina que você lembra da situação e aí volta um pouco do passado. Mas muitos tiveram e têm muita dificuldade até hoje, porque tiveram que encerrar a carreira, parar de jogar. Muitos não conseguiram retomar sua carreira. Eu, graças a Deus, fiz escolhas que Deus me abençoou, claro, com o meu esforço, com a minha dedicação, mas Papai do Céu me abençoou, mas nem todos tiveram essa oportunidade. E, infelizmente, essa tragédia aconteceu e deixou muitos profissionais, naquele momento já não podendo seguir, e também interferindo no seu futuro, o futuro da família, futuro de profissionais que pensavam em buscar outras coisas e não conseguiram. O acidente foi o quê? Vocês iam jogar, né? Nós fomos fazer um amistoso em Santa Cruz e voltando 11 e pouco da noite, o motorista perdeu, estava muito em alta velocidade, tinha um viaduto que tinha que descer para fazer a dobra e ele, quando viu, estava
Tava em cima, Não conseguiu virar. acho que parece que era a primeira viagem dele como motorista, a empresa colocou. E aí ele pisou no freio e você não imagina aqueles ônibus grandes que a gente viajava, que vocês, né, virou, lixou na pista e aí caiu 40 metros abaixo. Você lembra do fato? Eu lembro. Eu lembro porque eu tenho uma sensação espiritual, uma sensação, eu não desmaiei, eu não quebrei braço, não quebrei perna. Eu tomei muita pancada porque eu fiquei como um liquidificador, um liquidificador, né? Você fica tomando chicote. E eu me lembro porque eu estava no braço do banco, sentado com o Milar, nesse lado aqui. Você estava com cinto? Não, eu estava sentado no braço do banco, Miller. O Milar sentado no banco aqui e eu sentado nesse braço do banco aqui. Quando o cara gritou, vai virar, eu segurei no braço do banco e quando o ônibus virou, eu caí, fiquei entre os dois bancos. Então o ônibus... Todo mundo que morreu, os 3 que morreram estavam do lado esquerdo, os que mais se machucaram estavam do lado esquerdo, porque foi o lado que o ônibus virou e já lixou, já prensou, já machucou as pessoas. E eu fiquei no meio dos 2 bancos no corredor porque eu estava sentado no braço do banco. Se eu estivesse no banco, talvez você tivesse... Se eu estivesse no banco do lado esquerdo, e eu estava. Eu estava no último banco do lado esquerdo e o Milar foi lá e falou, daí vamos lá na frente, vamos conversar. E eu fiquei na dúvida e em algum momento me deu um estalo e eu resolvi sair do último banco e ir lá conversar com ele. E o Milar, o que aconteceu? O Milar era o grande ídolo, um dos grandes ídolos da história. O atacante que fazia gol. Ficou um tempo sem fazer gol, pediu a chuteira, pediu... O que aconteceu com ele, com o Milar? Não, o Milar foi um dos que faleceram. Foi um dos que morreram. Quer dizer, ele te tirou de lá, chamou de lá, colocou, mas ele foi um dos que morreu. O artilheiro do time, eu vou pensar. Ele foi um dos que morreu. E, claro, grande ídolo, né? Grande ídolo do clube. E estava voltando agora para aquele ano, eles estavam montando um grupo forte para disputar a Série C. O Danley estava naquele momento. O Danley foi quem me puxou, porque eu estava preso nas ferragens. E aí, como eu disse, eu não desmaiei. Mas eu, lá embaixo, quando terminou de virar o ônibus, ficou um barulho do ar-condicionado e das pessoas, os caras gritando e pedindo ajuda. E eu pensei, pô, eu não morri, porque é 3 segundos, é 5 segundos. Eu estou falando aqui de uma coisa assim... Eu falei, eu não morri com tudo isso e vou morrer agora, vai explodir esse ônibus aqui. E aí eu só visualizei uma fresta assim, eu botei minha cabeça para fora. Falei, Danley, o Danley já estava fora, ele estava do lado direito, ele já estava fora do ônibus tentando ajudar. E aí ele disse, arranca a tua perna, puxa a tua perna. Eu me lembro que eu estava com a perna presa, botei minha cabeça para fora, ele puxou pelo meu cabelo e me arrastou para fora do ônibus. Pelo cabelo? Pelo cabelo. E arranquei toda a perna, estava nos ferros, puxei a perna, ou vai ou você... Né? É o instinto. E o ônibus explodiu? Não explodiu, não explodiu. Mas teve, por exemplo, o treinador, que era na época o Armando de Cessartes, ele ficou 30 metros longe, desmaiado e ninguém se demorou para encontrar ele. Outras situações, teve um jogador, acho que até treinador aqui no interior de São Paulo, Kleber Gaúcho. Kleber Gaúcho, jogador do Goiás. Kleber. Ele me parece que ele estava com o motorista, ele caiu, o para-brisa quebrou e ele caiu em cima do barranco e ficou visualizando o ônibus tombar nesse barranco. Então é uma tragédia inexplicável e a sensação que eu tive, Flávio, é que muita gente me perguntava sobre isso. E eu só tenho a sensação de memória fotográfica e de espiritual, é que eu só dizia o seguinte, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Uma posição assim e falava isso para... sei lá. E o ônibus virando. E o ônibus virando. Como ser humano, o que mudou na sua vida? Tudo. Claro, não a condição de profissional. O ser humano daí. Tudo. Eu vivo hoje. Nós todos temos que viver o hoje. Amanhã a Deus pertence. Amanhã, projetos. Organização de vida, de família. Claro, todos nós temos que pensar dessa forma. Mas nós temos que viver o agora. A partir desse momento que eu saí dessa cadeira aqui, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida ali fora do estúdio. Então eu quero viver o momento, o hoje, desfrutar da minha família, dos meus filhos, do futebol, que é uma coisa que eu amo. Aproveitar sem ter tanto aquela pressão comigo mesmo, com a minha esposa, com meus filhos, com os meus jogadores. Por isso que eu tento, quando trabalho, por exemplo, criar um ambiente de muita leveza, para que todos vão lá para o campo treinar felizes, com prazer, com vontade de estar lá, porque a gente não tem tempo a perder, nós temos só uma vida e eu quero aproveitar ela o máximo possível. Nossa, muito Parabéns, bom. Aurélio, porque poucos sairiam da maneira como você saiu. Foi uma coisa muito traumática. Muita gente fica em casa chorando e você de lá saiu e hoje você tem uma situação muito mais confortável do que você tinha como jogador. Aí eu falo no aspecto profissional, como profissional, o seu ganho hoje é muito maior do que quando você foi jogador. Com certeza, como jogador foi com muito mais dificuldade.
Claro que não foi fácil, não é de um ano para o outro. Claro. O acidente foi em 2009, eu entrei nas avaliações técnicas do Inter em outubro de 2009 e 9 anos depois ou 10 anos depois estava treinador do Internacional. Então foi uma caminhada, um desenvolvimento para que essas oportunidades fossem acontecendo.